sistematize tudo isso. Mas na ausência dela, não por isso a gente vai deixar de fazer, aliás, pelo contrário. Mas o que eu quis dizer só em relação ao generoso e humilde é que às vezes cai naquele registro católico, messiânico. É messiânico porque me afeta. É claro. Não é abnegado do nada. Não, isso me dá prazer, isso gera conhecimento e o prazer é enorme de poder dividir. Não, mas eu sei que vocês estão no Mar Imaculada porque eu também estudei nós somos contemporâneos. Estamos vendo. É isso. Boa noite. Sentado. Primeiramente, parabéns. Eu gostei muito desse encontro e estou tendo vários insights, pensando aqui comigo mesmo o que eu poderia acrescentar depois de vários ensinamentos de vocês quatro. Eu sou designer e eu trabalho com marcas muito grandes, empresas muito grandes. E uma coisa que todas as marcas querem fazer é chegar perto das pessoas. Elas são poderosas, elas têm dinheiro, elas contratam grandes meios de comunicação, muita imprensa, tem uma força muito grande e tem muito dinheiro por trás. Como você disse, a Monsanto lá que tentou associar seu nome a um evento super bacana. Tudo isso que vocês estão construindo são marcas muito mais poderosas do que essas marcas que vivem do consumismo. Elas são marcas que podem ser transformadas em marcas, podem ser desejadas, podem construir coisas novas, não necessariamente pelo caminho das pessoas pagarem por conteúdo, mas elas passam, simplesmente pelo fato de existir, a valerem muito mais do que marcas que vivem no consumismo mesmo. Então, talvez uma saída, todo mundo quer achar essa sustentabilidade, às vezes a saída está justamente no que existe hoje em dia e o que as outras empresas privadas utilizam, né? Que é se valorizar e passar a vender um produto que não existe, né? Que são produtos emocionais. Vocês já fazem isso super bem. Eu acho que é só uma questão de organizar e se alinhar e encontrar uma solução. E todo mundo vai ter dinheiro, vai poder fazer todos os projetos possíveis, simplesmente aprendendo com o que a gente vê por aí. É mais um comentário, não sei se vocês concordam ou não. Tem uma outra marca grande, né? Isso mesmo não disse nada, mas essa carinha de quem acabou de entrar na faculdade, ele desenvolveu a marca justamente da cidade de São Paulo, que foi adotada por SP Tours, enfim, uma mega super top concurso. Esse menino foi lá, né, do alto dos seus 15 anos e conseguiu emplacar uma marca que depois virou a marca da cidade. E eu gosto muito do que você colocou, Romulo, pela ideia de que a marca é um marco. Quer dizer, o que esses meninos estão fazendo aqui é criando marcos, assim como outros tantos marcos. E o marco é aquilo que justamente separa o possível do impossível, o que é real do que é intangível. Eu acho que é muito, muito bem-vinda essa menção. Eu ia fazer um comentário para complexificar um pouco a questão, que é uma discussão também permanente ali na casa. Principalmente, enfim, ali a diversidade reina, então nem isso, em nenhuma discussão as pessoas concordam, mesmo as pautas das discussões são... Mas tem um livro que é bastante fundante para uma parte, vamos chamar de... esses termos já não sei se fazem muito sentido, mas tudo bem. Então, vou chamar de esquerda progressista, ou que não seria a esquerda tradicional, assim, mas tradicional entendendo por sindicatos e partidos e tal. E aí, ali depois de Seattle, né, Fórum Social Mundial, tem um livro que circula ali, mais ou menos, no começo dos anos 2000, não lembro quando foi publicado, mas da Naomi Klein, chama No Logo, falando que, né, o que as empresas procuram são... A Nike não faz mais, ela não vende tênis, ela vende um modelo de vida, né? Ela vende uma sensação, e a manteiga vende a sensação, não vende mais, né? E todo mundo quer isso, né? Quer construir ali um sentido de vida para as suas marcas. E aí você tem razão em dizer que esses sentidos estão sendo construídos aqui e já estão poderosos. Mas aí dentro dos próprios baixos centros, casas da cultura e outras discussões, tem uma discussão sobre o próprio valor da marca baixo centro. Então, não vamos usar mais baixo centro. Tipo, porque o importante é o happening, o importante não é a marca.
E aí tem gente que vai ser contra, por exemplo, o uso da marca, que é complexo. E aí a gente fala, puta, mas quem é o todo? Porque aí se a empresa se associa à marca Baixo Centro, é claro que ela está trazendo para si todo esse, a gente chama capital hype, que está sendo construído ali, né? E aí tem gente que vai querer, tem gente que vai, tem gente que acha que não é importante, tem gente que acha que é. Eu estou com um livro ali em cima da mesa que a gente estava discutindo também, um livro que acabou de ser lançado, chama Cidades Rebeldes, de um cara que chama David Harvey, acabou de ser lançado, e ele discute isso, quais são as interseções possíveis entre marcas e revoluções, entre a Primavera Árabe e o Twitter ou o Facebook, grandes marcas. E aí? Seria complexo, não sei. Bom, infelizmente a gente tem que encerrar rapidinho, porque você quer fazer um comentário, uma pergunta breve, e daí a gente encerra em 5 minutinhos só para poder liberar o pessoal do teatro também, que já são 10 horas. Por favor, eu vou a palavra. Você participou tanto, a gente vai acompanhando, né, as reações das pessoas, você participou o tempo todo, a gente tem que participar agora oralmente também. Obrigada pela oportunidade. Aproveitando, né, a presença de 3 experiências, com uma eu convivo muito bem de perto, que é a Lília, né, com o André lá, com o pessoal do Baixo Centro, a história um pouquinho a gente teve. Dentro desse processo criativo e aí de grupos que foram citados, a gente pensa, eu sou uma produtora cultural e eu penso, vivo disso, e eu penso como transitar esse processo entre o artista que produz, né, e a construção disso, o financiamento desse processo, para que ele ultrapasse um pouco os muros ali do espaço que a gente cria e chegue até o empoderamento cidadão. Como fazer isso, né? São apenas com iniciativas do poder público com financiamentos ou financiamentos através de incentivos fiscais? Como que a gente pode solucionar essa mega rede em uma cidade tão grande e contemplar aí todos esses atores aí, tanto os profissionais quanto os que vão participar ativamente, como é o público? É para os 3. Deixa eu só dar um pitaco aqui. Eu acho que tem um pouco a ver com o que eu tentei colocar antes também. Eu tenho a sensação, não sei se é por um arrobo de otimismo, mas eu tenho a sensação de que a gente está começando a se permitir, quem sabe, a criar novas convergências, né? Novas convergências de interesses. E quebrar um pouco aquela dicotomia de se um ganha o outro perde, etc. E tentar, de fato, encontrar um esquema que todo mundo ganhe. Que as empresas ganhem, porque as empresas também têm sua função importante, o governo ganha, a gente ganha, enfim, todo mundo ganha. Que parece, né, um discurso romântico, mas eu fico imaginando, enquanto você mencionava como, um dos exemplos que eu acho mais bacanas nessa forma de como é o Festival Internacional de Design de Londres, que inclusive vai ser um dos nossos temas aqui em dezembro, vai ser essa transformação do olhar para o design, e não só dos designers, mas cada um de nós tem um olhar mais do questionamento, do outro ângulo, do porquê não. E é uma coisa muito provocativa, né? O Festival Internacional de Design de Londres ocorre, em sua grande parte, nas ruas, porque a ideia é falar com o cidadão, né? Com o habitante da cidade. E ele tem a parceria não só, claro, do governo, mas de muitas empresas. E essas empresas não necessariamente patrocinam, como exposição de marca só, ou como, eventualmente, alguma redução de despesas, porque lá o sistema tributário é diferente, não tem como nossa lei de incentivo. Mas, essencialmente, porque elas percebem que, no longo prazo, e talvez essa seja uma vantagem de ser um país que costuma trabalhar no longo prazo, para que os trabalhadores e as pessoas com as quais elas se relacionam, portanto, os cidadãos, sejam mais criativos, eles têm que investir nesse olhar criativo agora. Então, talvez seja uma questão da gente também disciplinar nesse momento histórico mais favorável que vivemos, que vem sendo construído há tantos anos, pelo menos há 20, também disciplinarmos essa nova educação para um olhar
de cada um de nós para levarmos também as empresas a tirarem essa lógica de lei de incentivo, que eu acho que já deu, né, que tem seu papel, mas não é a panaceia, e para que elas comecem a participar também na formação de um ambiente mais propício à criatividade pela qual elas vivem. Eu me lembro, há quase 20 anos, fazendo dissertação de mestrado, eu fazia uma entrevista com uma empresa que costuma ser um setor muito mal visto, que é o setor de construção, né? Porque todo mundo a gente conhece. E essa empresa saiu com uma tirada que há 20 anos, quando se discutia a lei de incentivo, ela dizia, olha, a gente participa de várias atividades culturais, e não só porque a gente quer aparecer e ser bonzinho e ter o nome estampado, mas porque a gente sabe que é impossível ser uma ilha de prosperidade ou um mar de pobreza. Eu falei, se há 20 anos uma construtora sai com uma tirada dessas, e era uma gravação, não era um discurso, por uma tese, uma dissertação de mestrado, ou seja, era algo que de fato eles pensavam, é a esperança, né? Quer dizer, que essa história de jogar junto pode de fato rolar. E eu tenho para mim, nessa discussão que surgiu com a Monsanto, enfim, que o fato de não ter trazido a Monsanto, para a gente foi profundamente enriquecedor, porque gerou um debate, uma celeuma enorme, né, entre nós, mas vai trazer muitas outras empresas que também têm esse papel, né? Esse papel de levar a discussão adiante, levar a sociedade adiante, e não só como exposição de marca, mas se entendendo como parte desse ecossistema. Né? Quanto tempo isso vai levar para amadurecer, eu não sei, mas o que eu me sinto muito feliz é que hoje eu já vejo sinais muito concretos disso rolando, né? E há 20 anos era talvez um wishful thinking, né? Assim, um sonho que a gente tinha urdido a várias mentes, mas que ainda não tinha começado a se concretizar. Meninos, querem complementar? Eu vou falar brevemente duas coisas. Uma, que a gente até conversou bastante aqui, você está começando também algumas alternativas, que é o crowdfunding, né? Eu acho que o crowdfunding é uma ferramenta incrível. Lá fora você já tem festivais inteiros bancados com crowdfunding, né? Ou seja, que a pessoa paga lá R$1, R$10, R$5, festivais inteiros. É um sonho para a gente convidar um dia ter o público escolhe as atrações, faz lá a lista e ele escolhe. Está acontecendo, foi até uma coisa que eu coloquei para a Carinha, me angustia ver na periferia, e é lógico que chega muito para a gente, tantos projetos maravilhosos de grafite e de tantas outras artes, que às vezes o cara precisa de R$5.000 para realizar algo incrível e não tem como conseguir essa grana. É um pouco até o que está acontecendo com as organizações sociais, né? Você vê uma profissionalização do investimento social e um encurtamento de cooperação internacional, e aí um trabalho incrível lá na ponta da rede que a pessoa não... Então, de novo, para tudo que há uma dificuldade, eu acho que vão surgindo novos caminhos, né? É o que eu estava falando no começo, para tudo que fica muito... enfim, as pessoas começam, e aí, qual que é a resposta para isso? Criatividade, né? Eu acho que a criatividade para achar modos de incluir o cara da Cracolândia, de colocar ele numa aula de teatro, numa oficina de teatro, e ele se colocar no seu próprio papel e pensar sobre isso e ter mais dignidade, né? Acho que é por isso que a gente está aqui. Criatividade, acho que é a resposta, né? Colaboração e inclusão, no sentido de que eu participo daquilo que de alguma maneira é aberto, que eu me enxergo. A gente estava falando da questão do museu, né? E todos nós, de alguma maneira, tangenciamos a questão do patrimônio do museu. E como é complicado quando a gente fala de museu, porque tem toda uma ideia de patrimônio fechado, e a gente que ficou todo tempo ali trabalhando no Bom Retiro, e claro que a questão da Cracolândia foi trabalhada, mas é uma briga de todas as instâncias, federal, estadual, municipal, e nos causa a todos um sentimento de impotência muito, muito grande. Mas, como eu lembro assim da gente estar na Cantuta, na Praça da Cantuta, onde os bolivianos se reúnem no domingo, e falando, puxa, é importante que todas essas instituições sejam abertas e que a gente possa ter acesso a elas. E um deles fala assim para mim, pô, legal, a gente ir na Pinacoteca é bacana, embora você chega lá, tem um segurança, com um terno, tipo Matrix, preto, óculos escuros, microfoninho, tudo que não chama para entrar, né, brincadeira. E ele falou, mas por que eles não vêm aqui? Por que a gente tem que ir lá? Quer dizer, ainda é um discurso que empodera um patrimônio que fala de uma elite, etc, etc, etc. Então, é patrimônio, o patrimônio que eles entendem
é aquele da dança, da música, da comida e tudo mais, que é importante tanto quanto mais. Então, essas coisas estão em movimento. Mas as aberturas, né, quer dizer, é que nem a televisão comercial é um que faz para muitos. Quando muitos fazem para muitos, ou os projetos eles são abertos, eles só existem quando o outro dá um pitaco, o outro vem trazer. Então você cria um bulbo, mas está super aberto para que só vai acontecer se todo mundo, de alguma maneira, se enxergar e se engajar. Acho que isso é um jeito diferente de fazer. Ainda estamos experimentando. Só para completar bem rapidinho mesmo, assim, eu acho que não tem a resposta, não sei, estou aqui para aprender mesmo, mas acho que a gente vai descobrir junto, mas e com criatividade. Agora, me parece que o momento é muito feliz, porque se os caminhos não existem, então a gente pode inventar. É isso? Acho que isso é muito feliz, por exemplo, né? Vamos criar um novo, que legal, tá, né? Uma super chance, a história, se tivesse tudo pronto já, a gente não tinha o que fazer. Agora a gente pode ser, né? Pode arriscar, né? Acho que é isso. Momento Plim-Plim, a gente fazer propaganda dos próximos, agradecendo já aos meninos. A gente segue, então, no convitinho, quem não recebeu pode se cadastrar, por favor, no pensarte.org.br para receber a programação dos próximos. A gente tem um calendáriozinho ali embaixo, os próximos Conexões Criativas ocorrem de agosto a dezembro. Agora, dia 13 de agosto, falando desse momento de transição, né, em que é fascinante. Eu sempre fico pensando, assim, pô, mas na Idade Média, a galera nascia em 940, sabia que o mundo ia acabar no ano 1000. Eu falava assim, putz, será que eu chego até lá? Será que alguma coisa vai acontecer na minha existência, né? E hoje a gente tem essa sensação que por vezes é profundamente desconfortável, de ter um pezinho em cada canoa, mas a possibilidade é incrível de ver para que lado a gente quer descambar, se vai voltar para o pezinho da esquerda, se vai passar para o pezinho da direita, em que a gente ainda segue essa lógica de revolução industrial, né? Das pessoas cindidas, de não dar pitaco porque isso é do outro, e o que você tem a ver com o cara que jogou um bituca de cigarro na rua, porque a rua, afinal de contas, é espaço de ninguém, é espaço de todos. Ou seja, a gente se permitir ser mais sistêmico, né? A gente permitir reengajar o sentir, o pensar e o agir, não simplesmente ser o agir, ser a mão de obra, a mão que trabalha, quer dizer, a gente voltar a ser gente. Aí eu acho que é essa passagem para a canoinha do outro lado, né? Que tem tudo a ver com a discussão da valorização da criatividade, portanto dos intangíveis, portanto da economia criativa, portanto das cidades. Isso tudo para dizer que o próximo encontro, que vai ser no dia 13 de agosto, vai ser para discutir economia criativa para além do PIB, né? Eu já estou pelas orelhas de todo mundo falar de economia criativa, porque afinal de contas gera 2% do PIB, os 5 mil empregos, que claro, tem seu papel, mas é muito mais do que isso, né? Como é que a gente valoriza a criatividade das pessoas como pessoas, para além de quantos 0,20 alguma coisa por cento do PIB, até porque a gente não consegue medir, então na falta desses indicadores a gente consegue ver isso na prática. E para falar da prática, então, a gente vai reunir 3 pessoas maravilhosas, mas só dando um teaserzinho. Uma delas é a Lídia Golenstein, que é uma amiga muito querida, também economista. A Lídia, enfim, participou, incentivou, colaborou, coordenou um trabalho na cidade de São Paulo, feito pela Fundap, comprado, inclusive, pela Prefeitura de São Paulo, pago pela Prefeitura de São Paulo, para tentar descobrir essas localizações de economias criativas no espaço da cidade. Então, onde é que tem concentração do que? Onde não tem concentração, o que rola ali que a gente não esteja vendo ainda. Então, ela vai contar esse estudo para a gente. A gente vai trazer, então, também a experiência de Portland, nos Estados Unidos, que é uma cidade que, a rigor, não teria nada para dar certo, né? Porque é uma cidade onde chove o tempo todo, é frio para dedéu, lá no norte, etc. Uma cidade de hoje, talvez 700, 400, 600 mil habitantes, profundamente criativa, que tem N experiências maravilhosas de apropriação do espaço público, de mobilidade, de polo de tecnologia, trabalhando com artistas, enfim, tudo que a gente puder imaginar, para tentar pegar justamente esses veios de conexões criativas para além do PIB. Vai ser no dia 13 de agosto, aqui no Teatro São Pedro, a partir das 7h30, streaming, mas streaming para quem não for de São Paulo, porque é justamente fazer com que as pessoas de São Paulo venham para cá, para curtir esse biscoizinho que é esse Teatro São Pedro, pelo qual acho que todos nós temos um carinho enorme. E outro dia eu descobri que é o segundo teatro mais antigo da cidade, né, feito, enfim, bancado pelos industriais italianos dos arredores, que tinham essa carência de cinema, de teatro, de encontros. Então, acho que é por excelência
um espaço de encontros, por excelência, algo que simboliza a nossa cidade e que, portanto, merece ser mais do que nunca apropriado por todos nós. Agradeço enormemente a participação dos meus 3 amigos aqui. Eu sempre saio enriquecidíssima dessas histórias e achando que ser otimista vale a pena. E a participação de vocês presentes e também os que estão acompanhando pelo streaming. Então, até dia 13.